Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, hermenêutica, interpretação bíblica. Esta matéria está no módulo 3. Se você já tem o nosso material didático, abra aí no módulo 3, você vai localizar a matéria. E quem não tem, depois eu ensino como adquirir. Mas chega de moleza, vamos trabalhar hermenêutica e interpretação bíblica. Na aula passada nós já vimos os tópicos que nós vamos estudar nessa matéria e hoje nós já vamos navegar na matéria. E vamos começar com uma palavra muito importante, aliás, duas palavrinhas, vou expandir para você aí no texto, a palavra exegese e a palavra exegese. O termo exegese deriva-se de uma palavra grega que significa conduzir para fora. E exegese de um vocábulo que significa conduzir para dentro. Então vamos entender isso aí. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós precisamos extrair do texto que ele tem a nos ensinar. Não pegar uma ideia nossa e tentar encaixar no texto. Então, exegese é ler o texto e tirar para fora aquilo que o texto quer nos ensinar. Já a exegese, o que não deve ser usada pelo cristão, quem usa a exegese são os sectários. Por exemplo, existe um grupo religioso, até mais de um. Estes grupos não acreditam na existência do inferno. Você sabia disso? Vou até citar aqui, porque isso é documentado. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová. Estes dois grupos não acreditam na existência do inferno, da imortalidade da alma. Então, eles já partem desse pressuposto. Então vai pensar na Bíblia, procurar versículos na Bíblia para praticar a exegese, defender o seu ponto de vista. Mas não é assim que funciona. Nós, independente da nossa razão no entender, da nossa cabeça no compreender, a Bíblia falou, está falado. Jesus falou que existe inferno. Jesus falou da imortalidade da alma. Então eu creio no que Jesus ensinou, não no que eu acho. Jesus, aliás, nunca disse eu acho, provavelmente, talvez. Sempre ele ensinou com clareza, com segurança, com palavras firmes. Então, o crente deve o quê? Praticar com humildade a exegese, ou seja, extrair do texto os ensinos. E não, como diz a outra palavra, exegese, querer que um ponto de vista particular seja encaixado na Bíblia, tá bom? Viu a diferença? Isso é importante. Vamos em frente. Tem a lei do contexto. O que é a lei do contexto? Olha aí na tela. Texto é a parte que vem antes ou depois do texto. Diz-se que não se deve interpretar um texto sem auxílio do contexto, para não se fazer um pretexto. Para atender à aplicação desta lei, recomendamos a leitura dos seguintes textos. Aí vem os textos, depois você pode anotar aí. Eu vou ler Lucas 19, de 28 a 44, Atos de 8, 30 a 31, Isaías 53 e 7. Bom, então, texto, eu estou lendo um texto, mas para interpretá-lo é importante eu obedecer à lei do contexto, o que vem antes daquele texto e que vem depois daquele texto. Quer ver um texto? Não há Deus. É um texto. Mas antes está escrito, diz o nécio, diz o louco. É ele que está dizendo que não há Deus, está vendo? Então tenho que observar o contexto. O contexto pode vir antes ou depois do texto. Existem textos que eu dependo de toda a Bíblia para entendê-lo. Está vendo a importância do contexto? Eu não posso pegar um texto isolado. Não posso, tá bom? Segunda lei, lei do texto paralelo. Olha aí na tela.
Um texto deve ser auxiliado na sua interpretação, utilizando o mesmo assunto que ocorre em outras partes das Escrituras Sagradas. Para entender a aplicação desta lei, recomendamos a leitura dos seguintes textos: João 19:18, Marcos 15:27, Mateus 27:38 e Lucas 23, de 39 a 43. Então, quando eu leio um texto, o que é o texto paralelo? Por exemplo, eu leio um texto em Mateus, mas será que Lucas também comentou alguma coisa sobre esse texto? Acrescentou alguma coisa? Será que lá no Evangelho de Marcos tem mais alguma coisa sobre esse texto? Então isso é chamado texto paralelo. Um ajuda a compreender melhor o outro texto. Um traz mais detalhes do que o outro. Um complementa o outro. Então essa é a lei do texto paralelo. Vamos para mais uma lei? Lei da autoria do texto. Olha aí na tela. Os diferentes autores da Bíblia viveram em tempos, culturas, situações sociais e regiões diferentes. Portanto, a forma de apresentação de um determinado texto para um povo que vivia situações diferentes deve ser comparado com outros em tempo ou forma remota. Para entender a aplicação desta lei, recomendamos a leitura dos seguintes textos: Efésios 5, de 22 a 27, 1 de Pedro 2, de 5 a 10 e Cantares 8, de 5 a 10. Então veja, conhecer o ambiente que aquele autor vivia, a condição cultural é importante para entender o texto. Entender o texto. Por exemplo, quando Paulo fala que a mulher deve ficar calada na igreja, em silêncio na igreja, eu preciso entender o contexto daquela época. Aquilo já não é mais da mesma forma que hoje. Então, Paulo está falando dentro daquele contexto, quando ele fala do comportamento da mulher, do comportamento do escravo, por exemplo. Hoje não tem mais escravidão. Então, eu preciso entender a autoria do texto, ou seja, que época ele foi escrito, qual a cultura do grupo que estava recebendo aquele ensino. Na próxima aula nós vamos continuar com as leis da interpretação. Olha que assunto importante. E se você ainda não tem o nosso material didático, porque tudo que eu estou falando aqui é um resumo do que você encontra no módulo. A matéria completa está no módulo. Essa matéria, por exemplo, a hermenêutica, está nesse módulo, módulo 3. E como você faz para adquirir esse material? Acessando o nosso site. O site é o www.icp.com.br. www.icp.com.br. Você acessa, lá tem como adquirir, pode ser parcelado, o frete, o envio até o seu lar, até a sua casa é por nossa conta. Também não cobramos taxa de cartão de crédito e você pode parcelar o seu investimento em até 6 vezes. Não tem taxa de matrícula, tá bom? Não precisa ficar preocupado. E lá no site você também encontra a nossa Bíblia com os apócrifos, que é importante você ter esse material, e a série apologética, que está em uma super promoção de 398 por apenas R$240, e nós parcelamos em até 4 vezes sem juros, tá bom? Então acesse o site, é o www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.